Meu filho perguntou: Como é não fazer diferença, mamãe? Então revelei um segredo surpreendente. Ana estava na cozinha. A luz do sol da primavera invadia o pequeno apartamento, iluminando cada canto como se quisesse aquecer não só as paredes, mas também o coração da mulher de 35 anos que ali vivia. O aroma do feijão borbulhando no fogão misturava-se com as notas alegres dos músicos de rua que alegravam a vizinhança. Para muitos, aquele poderia ser só mais um dia comum, mas para Ana, cada segundo era uma batalha. Enfermeira dedicada, mãe solteira e a principal responsável por Lucas, seu filho de 10 anos, cada passo dado naquela casa refletia o peso da responsabilidade que carregava. Enquanto balançava uma panela com feijão, um momento de tranquilidade foi interrompido por uma pergunta poética que ressoou no ar. Mamãe, como é não fazer diferença? O olhar curioso de Lucas penetrava na alma de Ana. Ela parou, sentiu seu coração disparar e, por um instante, uma avalanche de memórias a inundou, levando-a de volta ao Nordeste, onde sua avó se virava no sol escaldante e nas noites frias para garantir um futuro melhor para sua família. Era como se o eco das histórias passadas estivessem implorando para ser ouvido novamente. Ana se sentou ao lado de Lucas e começou a compartilhar relatos da força de sua avó, tecelã de sonhos e realidades, uma mulher que nunca deixou de lutar. Ela falava sobre as manhãs ensolaradas, quando sua avó, com mãos calijadas, preparava a farinha para o pão com um sorriso que iluminava a pobreza que a cercava. Cada palavra saía carregada de emoção e Ana percebeu a conexão profunda que a unia à sua ancestralidade. Ela nunca se deixou abater, filho. Cada esforço dela fez a gente avançar, mesmo que parecesse tão pequeno. Enquanto suas memórias enchiam o ar, Lucas ouvia atentamente. Ele começou a entender que fazia diferença, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. O brilho nos olhos do garotinho era uma mistura de compreensão e admiração. Era aquela inocência que trazia luz em meio à escuridão que às vezes ameaçava consumir Ana. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a tranquilidade foi abalada quando Ana soube de um problema que começava a despontar no bairro. O projeto de revitalização ameaçava desalojar famílias que ali viveram por gerações. Diante do dilema, a pressão crescente da sua vida cotidiana parecia insignificante em comparação com a luta de sua comunidade. E naquele momento, enquanto Lucas se oferecia para ajudar a organizar um protesto, Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Poderia ela, uma simples enfermeira, dedicar tempo e força a uma causa maior, uma que ecoava os princípios de sua avó? O que aconteceria se ela decidisse se levantar junto com o filho, inspirada pelo legado de amor ao próximo que tanto prezava? O eco da pergunta da criança ainda reverberava por seu ser. Mamãe, como é não fazer diferença? O que Ana faria agora poderia não apenas moldar o futuro de Lucas, mas de toda uma comunidade. Era a hora da decisão e ela sabia que aquela escolha poderia levá-la e a Lucas a um caminho que seriam impossíveis de prever. Ana acordou naquela manhã com um peso no peito. O sol entrava pelas frestas da janela, mas não conseguia aquecer sua alma como antes. O pensamento sobre o protesto martelava em sua mente, cada vez mais insistente. Por mais que tentasse desviar, a realidade daquelas famílias desalojadas não saía de seus pensamentos. A luta deles parecia um reflexo da própria trajetória dela, repleta de pequenas vitórias disfarçadas de derrotas. Lucas estava empolgado, desenhando cartazes coloridos pelo apartamento, expressando seus sentimentos. Mamãe, olha, a nossa casa é nosso lar.
A voz dele parecia uma música, mas Ana não conseguiu sorrir. O que ela poderia fazer? O que ela tinha, além de seu amor pelas pessoas e pelo filho? Foi então que, ao olhar para Lucas, uma ideia começou a tomar forma. As palavras da avó ecoavam em sua mente. Toda flor precisa de cuidado para crescer. Ela sabia que aquele cuidado não viria apenas do sofrimento, mas também da ação. Antes que o dia terminasse, decidiu que seria parte da luta. Após o trabalho, em vez de voltar para casa e se deixar ser tragada pelo cansaço, ela iria para a praça, onde as pessoas reuniriam para o protesto. Os sentimentos de alegria e medo misturavam-se dentro dela. Seria possível fazer diferença? O dia seguiu e as horas passaram como um rio que flui, levando consigo a corrente de rotina. Mas no fundo de sua mente havia uma semente de coragem germinando, empurrando-a para a frente. Quando finalmente chegou ao local do protesto, a cena a impressionou. Milhares de pessoas se reuniam, todas compartilhando uma mesma voz. Ao fundo, bandeiras coloridas balançavam com o vento e a energia pulsava como um coração coletivo. Ana encontrou Lucas segurando um cartaz e, ao juntar-se a ele, sentiu uma onda de emoção atravessar seu corpo. Ela não estava sozinha, estavam juntos por uma causa maior. Com cada grito e cada voz que se unia, Ana começou a se lembrar de algo poderoso. A diferença não vem só de grandes ações, mas também do ato de estar presente, de apoiar verdadeiramente aqueles que precisam. Ao longo da manifestação, Ana observou as reações ao seu redor. Lágrimas de esperança nos rostos dos vizinhos, sorrisos de cumplicidade entre desconhecidos. A força da união deixava claro que o amor ao próximo poderia, sim, modificar trajetórias e transformar vidas. Era um sopro de esperança que se espalhava como a luz do sol pela manhã. Tudo parecia tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão simples. Enquanto as horas passavam, a fala de um dos líderes comunitários cortou o ar. Não estamos aqui apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que nunca tiveram voz. As palavras reverberaram em Ana. Um novo entendimento a atingiu. Ela precisava levar essa luta adiante. Isso era o que a avó dela teria feito. Mas, enquanto ela se perdia nesse pensamento, notou algo estranho no olhar de Lucas. Ele parecia confuso e triste, um contraste com a energia ao seu redor. Ana se inclinou até ele, preocupada. Está tudo bem, meu amor? Eu só queria que a gente pudesse ter mudado tudo isso antes. A sinceridade nas palavras dele bateu forte no coração de Ana. O que ela poderia dizer? Como seria enfrentar a verdade crua de não ter algumas respostas? E assim, enquanto o sol se punha, Ana se viu diante de um novo dilema. Como ensinar Lucas a lutar contra a impotência que às vezes vem ao lutar por um mundo mais justo? Era uma lição complexa e dolorosa, uma que exigia mais do que palavras. Aquele era um momento que transbordava a necessidade de revelações e decidiu que iluminaria o próximo caminho. Nós precisamos conversar sobre isso, Lucas. Vamos descobrir juntos como fazer a diferença de verdade. Enquanto falava, um novo sentido de determinação começou a crescer dentro dela. Era chegada a hora de enfrentar não apenas os desafios da comunidade, mas também aqueles que faziam eco às perguntas de Lucas. Ana olhou para o céu, onde as estrelas começavam a surgir. Estaria ela pronta para a jornada que se seguia? A pergunta queimava em sua mente e em seu coração, e ao olhar para Lucas, sentiu que o próximo passo seria mais desafiador do que imaginava. O que elas realmente conseguiriam conquistar juntas? Ana e Lucas deixaram a praça com o barulho do protesto ecoando em suas mentes. As palavras dos líderes ainda ressoavam, como um mantra de determinação que insistia em se fixar no coração de Ana. Mas, ao lado de seu filho, a ansiedade e a inquietante a seguiam. Como poderia mostrar a ele a força que existe nas pequenas ações, nas escolhas cotidianas? Era uma tarefa árdua, mas agora, com a coragem renovada, ela estava disposta a enfrentar isso de cabeça erguida.
No caminho para casa, as ruas estavam iluminadas pelas luzes dos postes, colocando um brilho suave sobre os rostos dos transeuntes. Ana observou os rostos apressados, mas também percebeu olhares de cumplicidade entre desconhecidos, um pequeno reflexo do que vivenciaram no protesto. Mas a pergunta de Lucas ainda pulsava em seu peito. Como é não fazer diferença, mamãe? Assim que chegaram em casa, Ana fez questão de preparar um jantar simples, mas delicioso. Enquanto mexia na panela, lembrou-se da infância em que, na cozinha, sua avó sempre fazia as melhores refeições enquanto contava histórias sobre luta e resiliência. Estas histórias podem ajudar Lucas, pensou. Ao servir o prato na mesa, ela olhou nos olhos dele e disse: sabia que as maiorias das mudanças começam com pequenos grupos de pessoas que se reúnem para fazer algo? Uma voz corajosa pode inspirar muitas outras. É mesmo, mamãe? Mas se ninguém escuta, me fala comigo, Lucas questionou, suas sobras de tristeza ainda visíveis. O coração de Ana se apertou ao ver a frustração no rosto do menino, e ela teve um impulso de abraçá-lo. O que mais poderia fazer por ele além de oferecer amor e apoio? Algumas vezes é preciso insistir, respondeu ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas tem um segredo que eu quero te contar. Os olhos de Lucas brilharam de curiosidade. Você se lembra da nossa vizinha, Dona Maria? Ela sempre diz que a gente deve apoiar o outro, não é? Lucas assentiu, sorrindo levemente. Ana respirou fundo e continuou. Então, Dona Maria foi uma das primeiras a organizar uma ação para ajudar a comunidade quando um grupo de pessoas precisou sair de suas casas. Sim, e ela fez muito, Lucas exclamou, animado. É, e você sabe como ela conseguiu? Ana perguntou, olhando nos olhos do filho. Ela mobilizou as pessoas que estavam por perto, fez reunião, se reuniu com outros vizinhos e juntos foram atrás do que a comunidade precisava. Então, a gente também pode fazer isso? Lucas parecia perplexo. Sim, o que você acha de nos juntarmos a outras crianças do nosso bairro? Podemos ajudar a criar um jardim ou organizar uma tarde de histórias para crianças que estão se sentindo tristes com o que está acontecendo, sugeriu Ana, cheia de esperança. Uau, isso seria incrível! Podemos fazer cartazes e convidar todo mundo. Lucas balançou a cabeça, a energia do menino despertando. Ana sentiu uma onda de alegria. A ideia de Lucas era exatamente o que precisavam. Não se tratava apenas de fazer as grandes coisas, mas de agir nos pequenos momentos. E junto a isso, a semente da diferença poderia florescer dentro deles. Assim, não só Lucas aprenderia como poderia impactar, mas outros também seriam incentivados a agir. Ficaram conversando sobre os detalhes até que o cansaço bateu de vez. Mas, antes de dormir, Ana olhou para Lucas, cujos olhos brilhantes eram a pura definição de esperança. Dia após dia, vamos descobrir como fazer a diferença juntos, meu amor. E quem sabe, talvez possamos até mudar a história de outras pessoas. Confortada por essa nova conexão, Ana se deitou, sentindo que estava criando algo belo ali, uma pequena revolução de amor e aprendizado. Mas, enquanto sonhava, um pensamento inquietante a acordou. E se não fosse suficiente? E se mesmo na luta eles ficassem sem forças para continuar? A dúvida se instalou, desafiando a tranquilidade recém-encontrada. Seriam eles realmente capazes de transformar o mundo deles? No dia seguinte, a manhã traria novos rostos e novas experiências. E Ana estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais complexa do que imaginara. A manhã raiou com um sol tímido, filtrando-se pelas janelas da casa de Ana. O cheiro do café fresco se espalhava pelo ar, misturando-se com a expectativa de um novo dia. Ao lado da mesa, Lucas estava agitado, sua mente acelerada pelas ideias do dia anterior. Ele parecia mais animado do que nunca, como se tivesse ganho um novo propósito. Mãe, você acha que as outras crianças vão querer participar do nosso projeto? Lucas perguntou enquanto folheava um bloco de papel e lápis. Com certeza! É só mostrarmos o quanto isso pode ser divertido e importante. Pense bem, quem não gostaria de ter um jardim bonito para brincar?
Ana sorriu, tentando conter a avalanche de ansiedade que se formava em seu peito. A energia contagiante do filho era envolvente, mas a pressão para que tudo saísse perfeito começou a tomar conta de seus pensamentos. Depois do café da manhã, Ana e Lucas saíram para as ruas. O bairro estava começando a acordar. Crianças brincavam na calçada e os vizinhos trocavam cumprimentos enquanto se preparavam para mais um dia. Ana respirou fundo, sentindo o espírito comunitário vibrar ao seu redor. A ideia do jardim parecia cada vez mais real. "Olha, ali está o Pedro!" Lucas acenou para um amigo que passava. "Ei, Pedro, você quer ajudar a gente a fazer um jardim?" O garoto parou, confundido. "Um jardim? O que é isso?" "Vai ser um lugar onde a gente pode plantar flores e brincar. Vamos fazer cartazes e convidar mais pessoas." Lucas estava empolgado. Com a resposta positiva de Pedro, seguiu-se uma série de conversas que rapidamente ampliou o pequeno grupo. A cada "sim, eu quero participar", Ana sentia seu coração se encher de orgulho. Era como se uma corrente de esperança estivesse se formando ali, bem diante de seus olhos. Quase imediatamente, outras crianças se juntaram a eles, trazendo risos e palpites sobre como o jardim poderia ser. Assim que se instalaram em frente à casa de Dona Maria, o entusiasmo crescia, as ideias borbulhavam como uma festa de cores prestes a começar. No entanto, ainda havia algo pesando na mente de Ana. Ela se perguntava: e se todas as boas intenções não fossem o suficiente? O medo de que, após o frenesi inicial, tudo fracassasse a atormentava silenciosamente. "Podemos fazer uma competição de quem planta a flor mais bonita", sugeriu Pedro, fazendo todos rirem. O luzir das crianças, tão vivas e intensas, parecia apagar a sombra da dúvida que frequentemente lhe acompanhava. Dona Maria, ao perceber a agitação, aproximou-se. "O que vocês estão armando, meninos?" Seu olhar carinhoso tinha um jeito de fazer os pequenos se sentirem capazes de conquistar o mundo. "Vamos fazer um jardim, Dona Maria. Ajuda a gente?" Lucas perguntou, sua voz cheia de esperança. "Claro! Eu tenho algumas sementes que posso dar e a gente pode fazer juntos", respondeu Dona Maria, piscando um olho. O rosto de Ana se iluminou numa fração de segundo. Tudo parecia mais real e possível. Os dias começaram a passar em um borrão de atividades. Ana e Lucas fizeram cartazes coloridos e foram de casa em casa convidando os vizinhos. Mas, em meio a todo o entusiasmo, a questão que não saía da cabeça de Ana ainda persistia. E se não formos ouvidos? E se isso não trazer o impacto que estamos sonhando? Em uma dessas tardes, ao unir-se ao grupo, Ana se viu no meio de um burburinho de risos e vozes animadas. Um dos garotos, com mãos sujas de terra, gritou: "Olhem, já estamos começando a fazer diferença!" Foi nesse instante que uma tremenda revelação atingiu Ana. Talvez a verdadeira diferença não estivesse em pensamentos grandiosos ou em grandes conquistas, mas estava ali, naquele momento simples, compartilhando risos e desafios. A transformação estava ao alcance de suas mãos. Quando finalmente começaram a concretizar o sonho do jardim, o peso em seu peito se tornou mais leve, até que uma nova preocupação surgiu. E agora, como manter tudo isso vivo? E assim, no meio de flores e risos, Ana percebeu que o processo de mudança havia apenas começado. Como poderiam resolver os desafios que ainda estavam por vir? O sol já estava alto quando o grupo se reuniu novamente no quintal de Dona Maria. As crianças, vestidas com camisas manchadas de tinta e sapatos enlameados, transmitiam uma alegria que iluminava o ambiente. Ana observava tudo, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade. O projeto do jardim estava tomando forma, mas a dúvida ainda a acompanhava como uma sombra. "Vamos plantar juntos!" Lucas exclamou, segurando um pequeno saquinho de sementes. Ele estava mais apaixonado pela ideia do que nunca, e a visão de seu filho com aquele brilho no olhar a fazia querer acreditar que tudo ficaria bem.
Dona Maria, com sua sabedoria tranquila, começou a orientar os pequenos sobre como plantar as sementes. Vamos colocar um pouco de terra, depois as sementes e, por último, mais terra em cima. E não esqueçam da água. Ana, enquanto isso, aproveitava para conversar com os vizinhos que passavam. A poucos metros, sentiu um olhar severo. Era a Dona Edna, conhecida por seu espírito crítico, que observava atentamente o grupo. Ela já havia se aproximado antes, apontando o que via como perda de tempo. Essas crianças não vão conseguir fazer nada de útil com um jardim, a mulher disse com desdém. O coração de Ana disparou. Ela sabia que Dona Edna podia ser uma pedra no sapato, mas em vez de se deixar abater, decidiu encarar o desafio. Dona Edna, talvez o que estamos fazendo não seja apenas para plantar flores. Estamos cultivando amizade, trabalho em equipe e esperança. Ana respondeu tentando manter a voz firme. Para sua surpresa, algumas crianças se viraram para ouvir e a expressão de Lucas estava cheia de determinação. Dona Edna hesitou. Amizade? Esperança? Isso é apenas um jardim, mulher. Sua voz ainda era fria, mas a resistência já não parecia tão forte. Ana se lembrou de que não poderia deixar as palavras de uma só pessoa destruir todo o esforço e o carinho investidos no projeto. Olhando ao redor, viu o grupo de crianças suadas e felizes, rindo e aprendendo a cuidar das plantinhas. Estamos fazendo isso juntos, isso é o que importa, pensou Ana. E naquele momento, a visão dela sobre o que era fazer a diferença se clareou ainda mais. Vamos plantar uma flor para cada um que participou, sugeriu Pedro, empolgado. As crianças aplaudiram a ideia, e isso trouxe um brilho especial aos olhares de Ana e Lucas. Todo o esforço estava prestes a florescer de uma forma inesperada. Com cada semente que eles plantavam, Ana sentia uma parte dela se libertando das inseguranças. À medida que o dia avançava, o quintal se transformava em um pequeno refúgio, e a beleza que estava brotando era inexplicável. O ar estava impregnado de riso e alegria, como se o universo estivesse conspirando a favor deles. Antes do fim da tarde, Lucas virou-se para Ana, olhos brilhando de excitação. Mãe, quando crescerem, vamos cuidar delas juntos, né? Ana sorriu, lembrando-se de suas próprias inseguranças. Vamos sim, meu amor. Vamos cuidar desse jardim com todo carinho. Mas no fundo, Ana sentiu que havia algo mais a descobrir. O que aconteceria quando as plantas começassem a crescer? As crianças realmente iriam se tornar mais unidas? E se a mudança que tanto buscavam se mostrasse mais difícil do que imaginavam? A brisa suave começava a sussurrar ao redor, e Ana sabia que um novo desafio estava à espreita. Como ela poderia garantir que esse sentimento de comunidade não desaparecesse com o tempo? Uma nova ideia começou a se formar em sua mente, e antes que pudesse compartilhá-la, seu telefone vibrou em seu bolso, interrompendo seus pensamentos. Ao olhar a tela, seu coração disparou. Era uma mensagem de um antigo amigo que tinha muito a revelar. Ana sentiu um frio na barriga ao ver o nome de Carlos, seu amigo de infância. A amizade deles havia sido importante em momentos difíceis, mas os anos e a distância haviam feito com que se desgrudassem. O que ele queria agora? Se era uma mensagem simples, não poderia ser tão urgente. Mas a expressão de Lucas, cheia de expectativa e curiosidade, tirou sua atenção. Era hora de focar no presente. Ela respirou fundo, guardou o celular e voltou-se para as crianças. Vamos lá, pessoal. Cada um pegue uma semente e coloque na terra com muito cuidado. O entusiasmo tomou conta do grupo novamente. As risadas e as vozes alegres encheram o ar, e Ana se deixou levar pela energia daquele momento especial. Enquanto os pequenos plantavam suas sementes, ela se lembrou das histórias que Carlos costumava contar, sobre como se sentia ao ajudar outras pessoas. Um lampejo de inspiração a atingiu. E se, além de cuidarem do jardim, eles também ajudassem outras famílias da vizinhança? Juntar sementes e flores e, quem sabe, criar um pequeno mercado de flores para ajudar quem precisa? A ideia parecia tão emocionante e cheia de propósito. Pessoal, e se fizermos um bazar de flores? Ana propôs e observou a reação das crianças.
Os olhares fixos nela mostravam uma combinação de curiosidade e empolgação. Podemos vender as flores e ajudar outras pessoas. O que acham? As crianças começaram a gritar, cheias de empolgação. E Lucas pulou. Sim, sim, isso vai ser incrível, mamãe. O calor da empolgação tomou conta de Elana e ela sorriu, sentindo que talvez, finalmente, estivesse encontrando um caminho para fortalecer aquela comunidade. Entretanto, as vozes das crianças eram rapidamente contidas quando Dona Edna, com seu olhar inquisitivo, se aproximou. Mais um plano mirabolante? O que vocês pensam que vão conseguir com isso? Um bazar de flores? Para que isso serve mesmo? A ironia em sua voz não passou despercebida, e a animação que havia se espalhado entre os pequenos começou a vacilar. Ana encarou Dona Edna, seu coração disparando novamente. Estamos tentando fazer a diferença, Dona Edna, ajudar solenemente outras pessoas. É isso que um jardim pode nos ensinar. As crianças, uma a uma, se juntaram a ela, olhando firmes nos olhos da mulher e esperando uma resposta. Edna hesitou por um breve momento. Talvez sentisse a pressão daquela união. Mas seu olhar crítico logo se restabeleceu. Essas coisas não se fazem assim. Vocês vão se decepcionar. Precisamos de ações concretas. Ana sentiu uma mistura de tristeza e determinação. O que Edna não conseguia ver é que o que estavam plantando era mais do que flores. Era entendimento, amor e esperança. Não era apenas sobre as flores que surgiriam, mas sobre o que cada uma representava. E, acima de tudo, era sobre o futuro que se formava no coração daqueles pequenos. Quando Dona Edna se afastou, Ana tomou a decisão de que, mesmo diante de críticas, ela prosseguiria com o plano. O muro em volta do quintal parecia mais baixo naquele dia. De repente, seu celular apitou novamente. Carlos estava à porta do passado e ela sentiu a urgência daquele reencontro. Ao mesmo tempo, ela sabia que o seu presente exigia a mesma atenção. O que ele queria dizer? E como a história do seu passado se entrelaçaria com o futuro que estavam tentando construir ali? Era uma tensão palpável. Ana precisava de respostas, não só para as perguntas que o celular levantava, mas também para as dúvidas que cresciam em seu coração a cada nova pressão externa. E mais importante, como ela poderia garantir que a esperança daquele projeto não murchasse? Agora, mais do que nunca, ela estava ciente de que precisava dessa força comunitária, mas também de um apoio que há muito não sentia. O que Carlos tinha a dizer poderia ser o começo de uma nova jornada, mas o que a frente poderia guardar também estava prestes a desabrochar. Os pequenos continuaram a plantar suas sementes com o mesmo entusiasmo que iluminara o campo. Ana observava cada movimento, com um leve sorriso no rosto, mas sua mente estava longe. O celular em seu bolso parecia pesadíssimo, como se o passado tivesse se tornado uma âncora em sua vida. O que Carlos queria e por que agora? Enquanto as crianças discutiam sobre as cores das flores que queriam cultivar, Ana se afastou um pouco, buscando um canto mais tranquilo no jardim. O sol brilhava intensamente, mas a sombra de suas preocupações a acompanhava. Com um gesto rápido, ela puxou o celular de novo e abriu a mensagem de Carlos. Ana, preciso muito conversar com você. É urgente. Podemos nos encontrar? As palavras dançavam diante de seus olhos, como se tivessem vida própria. Ela hesitou. O passado era uma ferramenta afiada, poderia cortar tanto quanto curar. Mas havia algo em seu coração que reconhecia a importância daquela conexão. E se o que Carlos tinha a dizer fosse a chave que faltava para que ela se sentisse completa? Dona Edna, que parecia ter voltado à carga, surgiu em sua mente, e a voz crítica ecoou: precisamos de ações concretas. Naquele instante, Ana percebeu que Dona Edna não era a única a duvidar de suas intenções. O medo de se decepcionar também lhe fazia companhia. Mas e se eu conseguir? Ela pensou, com um lampejo de coragem. Um som de risada inocente a fez voltar ao presente. Lucas e os amigos estavam todos de pé, segurando sementes coloridas, alegres e sonhadores. Ela não podia permitir que a dúvida dominasse o momento.
Vamos terminar o que começamos. Cada flor que brotar aqui representa a nossa força e o desejo de ajudar. As palavras pareciam ecoar no ar quente do dia e o ânimo voltou a se espalhar entre as crianças. Ana os acompanhou de volta ao trabalho, mas agora mais determinada do que nunca a seguir seu impulso. Uma flor, uma esperança, repetia, enquanto eles plantavam. Ao final da atividade, quando todos se preparavam para ir embora, Lucas se virou para Ana. Mamãe, estamos fazendo isso para ajudar as pessoas, né? O brilho nos olhos do menino refletia a pureza da sua vontade. Ela sorriu e assentiu, sentindo a emoção subir. Sim, meu amor, estamos fazendo algo bom. Mas me diga, por que você acha que é importante ajudar os outros? A pergunta saiu espontaneamente e o pequeno refletiu por um instante. Porque se a gente não ajudar, quem vai? As palavras cortaram a atmosfera com a força de um raio. O mundo de Ana parou por um segundo e seu coração acelerou. O que vieram por muito tempo questionar na própria vida agora brotava da sinceridade de seu filho. Ela sentiu uma onda de calor. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Lucas, você está absolutamente certo. Cada um de nós faz a diferença. A voz de Ana tremeu levemente. Mas e se eu disser que eu tenho um segredo que pode nos ajudar ainda mais? Algo que vem do meu passado e que vocês vão adorar saber? Os olhos das crianças se iluminaram novamente, cheios de expectativa. Qual é, mamãe? Perguntou, quase pulando de excitação. Ana respirou fundo, segurando o celular firme na mão. Era hora de abrir antigas portas e talvez, apenas talvez, encontrar um novo caminho para a sua vida e a vida deles. Mas, ao mesmo tempo, seu coração pulsava com a incerteza do que poderia vir à tona. Vou contar para vocês. Só preciso que vocês me prometam que irão escutar sem julgamentos. O que eu vou revelar pode mudar tudo. As crianças olhavam atentamente. E, enquanto Ana se preparava para compartilhar o que se escondia nas sombras de seu passado, uma nova inquietação assaltou seu peito. E se o que ela revelasse não apenas unisse o presente ao futuro, mas também reacendesse feridas que ainda não haviam sarado? Ana sentiu o peso das palavras na ponta da língua. O ar parecia mais denso e o sol que batia em seu rosto agora estava ofuscado por nuvens de ansiedade. As crianças, com olhares brilhantes e curiosos, a observavam em expectativa. Quando eu era jovem, eu fiz algo que mudaria o rumo da minha vida, para o bem e para o mal, começou ela, com a voz tremendo. É sobre um grupo de amigos que reunimos para ajudar as pessoas da nossa comunidade, e como isso me levou a fazer uma escolha que me custou muito. As lembranças começaram a surgir, cada uma mais intensa que a outra. Eram risadas, mas também lágrimas. Ana viu-se de volta aqueles dias ensolarados, correndo ao lado de Carlos, cheios de sonhos. O calor das esperanças compartilhadas e a traição que, como uma sombra, inevitavelmente se aproximara. Eu e Carlos éramos muito próximos. Iniciamos um projeto para ajudar a construir casas para famílias em situação de vulnerabilidade. Era tudo tão bonito, tão sincero. Mas um erro, uma falta de comunicação, me afastou dele e mudou tudo. A sensação de traição foi quase insuportável, e aos poucos eu fui me afastando. Lucas franziu a testa, os olhos amplos como se tentasse entender toda a profundidade da história. E o que aconteceu com o projeto, mamãe? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Ana hesitou. E se a lembrança do projeto trouxesse à tona a tristeza que ela havia tentado enterrar? Mas ela respirou fundo, olhando para o rosto inocente do filho. Nós conseguimos ajudar muitas famílias, mas a dor da perda da amizade de Carlos foi muito grande. Eu preferi ficar longe, até ontem, quando recebi essa mensagem dele. Ele disse que precisava conversar e que sempre teve algo a me dizer. As crianças trocavam olhares, percebendo que a história ia além das flores que haviam plantado. Havia um senso de urgência nas palavras que capturava cada um deles. A relação com Carlos, uma sombra que parecia se aproximar novamente. Mas, mamãe, você vai se encontrar com ele? Lucas perguntou, com um brilho de esperança e medo nas palavras. Não sei, Lucas.
Eu queria, mas e se ele não tiver mudado? E se tudo que me causou dor voltar? Ela forçou um sorriso, tentando transmitir segurança, mas a verdade era que a possibilidade de uma reviravolta a deixava em choque. Mas e se ele tiver mudado para melhor? Disse uma das crianças, avançando na conversa, refletindo a inocência e simplicidade que só os pequenos podem ter. Às vezes as pessoas aprendem com os erros, e se você perder uma oportunidade de consertar algo? As palavras da criança pairaram no ar. Ana sentiu um frio na barriga. Fazia sentido. O medo a mantinha presa, mas a ideia de não fazer nada também a apavorava. O que seus filhos diriam se vissem que ela não tinha coragem? Elas, que a observavam com tanta esperança? Você tem razão, não posso deixar o medo me controlar. As crianças vibraram, cheias de empolgação. Então você vai se encontrar com ele? Lucas perguntou novamente, agora com um sorriso crescente. Não sei, mas uma coisa posso garantir. Eu vou pensar nessa possibilidade, por vocês e por mim. Ana mal conseguia respirar. Ela sabia que, a caminho de um reencontro, haveria desafios e surpresas. Poderia finalmente encontrar respostas que tanto buscava. A luz do sol começava a mergulhar no horizonte e, com sua intensidade, parecia cobrar de Ana um posicionamento, um novo passo a ser dado. Mas eu quero que vocês me prometam uma coisa, continuou, olhando fundo nos olhos de cada um. Se eu decidir me encontrar com ele, vocês estarão comigo, certo? Certo, gritaram em coro, transmitindo um fôlego de ânimo e determinação. Ana sorriu, sentindo um calor que vinha de dentro. No meio do jardim, soando como um eco, ela percebeu que a coragem poderia transformar traumas em flores. Enquanto o sol se punha, sua mente já começava a traçar os possíveis caminhos daquele reencontro. E no fundo de seu coração, ela sabia que a decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderiam mudar tudo novamente. Mas, antes de agir, havia uma última mensagem em seu celular, talvez um sinal do futuro. Carlos respondeu, pensou, enquanto seu coração acelerava mais uma vez. E o que estaria por trás daquela tela? Ana pegou o celular com mãos trêmulas, a tela brilhando intensamente, como um farol em meio à escuridão de suas dúvidas. A mensagem de Carlos estava lá, esperando. Com um fim de tarde dourado se aproximando, cada segundo parecia se arrastar em um misto de expectativa e receio. Só posso dizer uma coisa por agora. Precisamos conversar. Há tantas coisas que eu gostaria de explicar, dizia a mensagem. O coração dela martelava no peito. Era o convite que ela parecia ter esperado por muito tempo, mas que também fazia sua barriga se revirar. Ao pensar em Carlos, lembranças de sua amizade, da paixão pelo projeto e da traição surgiam como um filme. Seria possível mudar a narrativa? Ele tinha tanta responsabilidade na decepção que sofreu, mas ao mesmo tempo ele também fizera parte de momentos tão felizes. Mamãe, você tá bem? Lucas interrompeu o turbilhão de pensamentos. Ele se aproximou, olhando diretamente em seus olhos. Você parece preocupada. Ana tentou se manter firme. Sim, só estou pensando sobre o que esse encontro pode significar para mim. Ela respirou fundo, tentando manter a esperança viva. Às vezes, o medo pode te prender em uma cage. A gente precisa ser corajoso, disse Lucas com a sabedoria que só uma criança pode ter. Ele tinha razão e não deveria deixar que os erros do passado governassem seu futuro. Você acha que vou conseguir? Murmurou, ainda sem certeza. Se você não tentar, mamãe, como vai saber? Lucas respondeu com um brilho de entendimento no olhar. Naquele momento, Ana percebeu que não era só dela a decisão, mas também de todos eles, famílias que aguardavam por ajuda e mudanças. Ana, tomada por um novo impulso, olhou para as crianças. Querem saber de um segredo? Elas se entreolharam animadas e fizeram que sim com a cabeça. Quando eu era jovem, acreditem ou não, eu quis ser a diferença na vida de alguém. E conseguimos. Construímos casas, ajudamos a salvar vidas, mas acabei fazendo escolhas erradas, porque me deixei levar pelo medo e pela tristeza. Os olhares curiosos se fixaram nela, como se dissessem, estamos com você.
Na verdade, eu posso ter causado um impacto maior do que percebi, mesmo tendo me afastado. A sensação de alívio também lhe trouxe um novo fôlego. Carlos também estava lá, sempre presente, e eu precisei entender o que perdi por muito tempo. Assim, as crianças foram indagando sobre os desafios da vida, como se pudessem empurrá-la a encontrar a força que julgava não ter. Cada pergunta era uma luz, mostrando a Ana que resgatar a amizade poderia ser vital, e não apenas para ela, mas também para os outros. Mamãe, e se dessa vez você conseguir consertar tudo? Disse uma das crianças, com esperança nos olhos. Ana sorriu timidamente e, com uma chama de coragem no coração, respondeu: Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que não posso ignorar essa chance. Às vezes, os erros nos ensinam o caminho que realmente precisamos seguir. Ela olhou para o celular novamente, sentindo uma onda de emoção. Vou responder a ele, decidiu, já sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. A verdade era que, independentemente do resultado, aquela poderia ser a oportunidade de transformar dor em cura. Enquanto escrevia a mensagem, um pensamento a invadiu. Seria esse reencontro a chave para abrir novos caminhos? Uma mensagem pingou de novo em seu celular. Eu estarei na praça às 15 horas. Espero que você venha. O simples espero batia forte na alma dela. Mas com uma mistura de medo e esperança, ela pensou: e se essa fosse a chance que todos nós precisaríamos? Ana respirou fundo novamente, percebendo que talvez a resposta que buscava estivesse mais perto do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, uma nova lembrança a atingiu como um raio. E se Carlos não for o mesmo? E se eu não for a mesma? O dia seguinte reservava surpresas e ela estava a um passo de se reencontrar, não apenas com Carlos, mas com um pedaço de si mesma perdido no caminho. O futuro a aguardava como um painel em branco, e o que viria a seguir poderia levar Ana a um destino que nem mesmo ela poderia imaginar. A manhã chegou radiante, iluminando o caminho que Ana e Lucas percorriam em direção à praça. O coração de Ana batia acelerado, uma mistura de ansiedade e expectativa a envolvia. Era a primeira vez em anos que se preparava para se encontrar com Carlos, e o peso das lembranças ainda pulsava forte em seu interior. Mamãe, você está nervosa? Lucas perguntou, segurando sua mão com ternura. O olhar dele estava cheio de preocupação, mas também de encorajamento. Um pouco, filho. É muito tempo sem vê-lo, Ana respondeu, tentando soar tranquila. Mas o que ela realmente sentia era uma tempestade de emoções. O que começaria como um simples encontro poderia muito bem ser a chave para fechar um capítulo doloroso da sua vida ou abrir um novo caminho cheio de possibilidades. Quando chegaram à praça, o movimento era intenso, a energia pulsava no ar e muitas pessoas estavam reunidas, algumas organizando atividades para a comunidade. Era o mesmo local onde tudo havia começado e Ana se viu imersa em lembranças de esperança e dor. No centro do movimento, uma voz familiar fez seu coração acelerar. Olá, Ana! Carlos estava ali, com um sorriso nervoso, mas genuíno. O tempo deixara marcas no semblante dele, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade que ela lembrava. Uma onda de lembranças tomou conta dela, mas foi rapidamente ofuscada pela insegurança que se instalou. Você veio? Sim, a voz de Ana quase falhou, mas ela se recompôs. Eu pensei que precisávamos conversar. Carlos assentiu e a sensação de nostalgia permeou entre eles. Após alguns momentos de silêncio constrangedor, ele começou. Eu sempre sonhei em te contar que as coisas nunca foram como pareciam, que eu queria pedir desculpas pela maneira como tudo terminou. As palavras de Carlos cortaram o ar e Ana se surpreendeu com a sinceridade que pulava de sua voz. Eu também cometi erros, Carlos. O passado foi difícil para nós dois, mas eu não quero ficar preso nisso. Precisamos olhar para frente. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Eles transcenderam o sofrimento e entraram em um novo espaço, onde não eram apenas os responsáveis por suas falhas, mas também os autores de um futuro compartilhado.
Carlos contou sobre todas as coisas que aprendeu com os anos e como o projeto inicial o influenciou a buscar novos caminhos. A cada palavra, Ana sentia que as feridas estavam curando. Eu quero te ajudar. Juntos podemos fazer uma diferença real agora, Ana. O jardim me inspirou. Vi como vocês mobilizaram a comunidade. Quero fazer parte disso novamente. Os olhos de Carlos brilhavam de emoção. Uma determinação renovada a impulsionava. Ana se sentiu invadida por um calor diferente, uma esperança crescente. Então, vamos fazer isso, Carlos. Vamos mirar em algo maior, juntos. A tensão que pairava entre eles dissipou-se, e o que restou foi um potencial vibrante, como as flores que haviam plantado no jardim. Mas antes de olharmos para o futuro, preciso de um tempo para entender como podemos trabalhar juntos novamente. Como podemos ajudar a nossa comunidade a prosperar? Ana sugeriu. Eu quero ser seu apoio, Ana. Nós fazemos a diferença juntos. Vamos pensar em como ajudar as famílias que estão passando por dificuldades, Carlos respondeu, seu olhar firme e seguro. A animação tomou conta de cada um deles. Conversaram por horas, traçando planos, sonhando com o que poderiam construir juntos, enquanto Lucas brincava próximo ao chafariz, alheio ao que se desenrolava entre eles. Ana observava seu filho, rindo e se divertindo, e sentia seu coração se aquecer. A conexão com Carlos se renovava e, a cada momento juntos, a comunidade se tornava uma extensão de sua nova história compartilhada. Ana percebia que, assim como o jardim que plantavam, suas vidas poderiam florescer novamente. Mas a verdadeira mudança só poderia acontecer se continuassem a se apoiar. Assim, ao olhar para Lucas, uma ideia nova começou a brotar, uma proposta que transformaria não só as vidas deles, mas as de todos ao seu redor. Carlos, vamos não apenas criar um jardim. Que tal iniciarmos um projeto comunitário? Um espaço onde as pessoas possam se reunir para compartilhar saberes, ajudar umas às outras, plantar flores e aprender? A ideia a entusiasmava. Carlos sorriu, cheio de incentivo. Sim, isso seria incrível. Um lugar que promova a união e acolhimento, um verdadeiro lar para todos. Ana sentiu que, finalmente, após anos de dor, o ciclo de sofrimento estava se transformando em algo novo e belo. A sensação de que poderiam fazer a diferença juntos brotou como as flores plantadas. O passado, agora transformado em aprendizado, iluminava o futuro. E quanto à dona Edna? Carlos perguntou, levantando uma sobrancelha. Você deve saber que ela é dura e crítica. Ana sorriu pensativa. Sim, mas será que não podemos mostrar a ela que um simples jardim e uma comunidade unida podem mudar a vida de muitos? E quem sabe, com isso, conquistar seus corações também? A ideia a fazia vibrar de entusiasmo. É isso, vamos convidá-la para se juntar a nós. Talvez ela também possa ver a força da união. Enquanto Ana e Carlos falavam sobre seus planos, Lucas voltou correndo, seus olhos brilhando. Mamãe, vamos fazer uma grande festa para celebrar o jardim e convidar toda a comunidade. Ana sorriu, percebendo que seu filho capturou perfeitamente o espírito do que estavam tentando criar. Sim, vamos fazer isso, uma festa de amor e transformação. O ar estava impregnado de novas promessas e a tarde se tornava um marco em suas vidas. Ana percebeu que as cores começaram a mudar e a luz que irradiava do jardim simbolizava um novo começo. Não havia mais sombras, apenas a certeza de que a diferença era real e que ela e Carlos estavam prontas para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, iluminando a praça de forma mágica, Ana viu o reencontro como um sopro de esperança. O futuro estava repleto de flores, compaixão e novos laços, e a transformação finalmente aconteceria não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Era um novo início, um renascimento que selava a união entre passado e futuro. Agora,
Ana estava preparada para fazer a diferença junto a Lucas e Carlos e trazer um novo sopro de esperança para todos ao seu redor. Nesse momento de revelação, uma verdade ecoou na mente de Ana. O amor, a amizade e a coragem são as sementes mais poderosas que podemos plantar. A diferença já havia começado a brotar. Agora é com você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz a diferença. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber de você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.